Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos fazer agora um exemplo sobre trabalho em uma transformação, que nada mais é do que o gráfico de pressão por volume, e nos foi dado também que nós temos 5 mol de gás a uma temperatura inicial de 500 Kelvin. E nós queremos saber as seguintes coisas. Primeiro, qual a pressão RT? Então, no estado inicial do gás, nós vamos ter que PV1 igual a N R T1, ou que P é igual a N R T1 sobre V1. Substituindo os valores, nós temos N igual a 5 mols, R é a constante universal dos gases, que é aproximadamente 8 joule por mol, a temperatura inicial é 500 Kelvin, e o volume inicial é meio metro cúbico. Resolvendo essa equação, nós temos que 500 dividido por meio é 1000, e 5 vezes 8 é 40. Então, nós temos que a pressão é 40.000 newtons por metro quadrado, ou 4 vezes 10 a quarta pascal, que é a mesma coisa que newtons por metro quadrado. Então, agora, vamos achar o valor da temperatura T2. Como a transformação é isobárica, ou seja, a pressão é constante, nós temos a seguinte relação. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Logo, T2 é igual a V2 vezes T1 dividido por V1. Substituindo os valores, nós temos que T2 é igual a V2, que é o volume final. Pelo gráfico, a gente vê que o volume final é 0,2 metro cúbico. T1 é a temperatura inicial, 500 Kelvin. E V1, o volume inicial, que é meio metro cúbico. Resolvendo isso, nós temos que T2 é igual a 200 Kelvin. Agora só falta calcular o valor do trabalho e ver o seu sinal. Lembrando que o trabalho é igual à área sobre a curva do diagrama de pressão, nós podemos calcular ele rapidamente. Por quê? Se o trabalho é igual à área sobre a curva, nesse caso, essa área é um retângulo, com um lado medindo P, que a gente já calculou como 4 vezes 10 à quarta, e o outro lado do retângulo medindo. Lembrando que é o volume final menos inicial, e o final aqui é 0,2. 0,2 menos 0,5. Resolvendo essa conta, nós temos que o trabalho vai ser igual a 4 vezes 10 à quarta vezes menos 0,3. Ou 0,3 vezes 4, 1,2. Tem um sinal negativo aqui. Menos 1,2 vezes 10 à quarta joule. Achando esse resultado negativo, a gente também responde a letra D. Como o trabalho é negativo, nós sabemos que o meio externo realizou o trabalho sobre o gás, ou seja, o gás foi comprimido. A gente já podia observar isso diretamente do gráfico, pois o volume inicial é maior do que o volume final. É isso aí, pessoal. Até mais.